Deixa eu tentar colocar o ponteiro, a caneta. Bom, então a aula de hoje é sobre diagramas. E eu vou estar lendo para vocês um pouco da teoria, tá? Que no caso a gente chama de diagramas também ou linhas de estado, tá? Que são todas essas linhas aqui, que no caso elas estão representando todos os valores dos esforços simples que a gente calcula. Então chama-se de linhas de estado o estudo gráfico dos esforços simples, da normal, do cortante e do momento. Então, a gente tem que fazer 3 gráficos referente para cada um desses esforços que a gente calcula. Então, diagramas, né, para a gente estar traçando os diagramas de esforços simples de uma estrutura, algumas regras a gente tem que estar seguindo. Tá? Primeiro, determinar os valores dos esforços simples para as seções principais. Tá? Então, as seções principais, semana passada eu indiquei a seção para vocês, eu colocava lá S1, né, que era a seção 1, S2 para a seção 2. Agora não, eu não vou estar colocando a seção para vocês. Seção a gente sempre calcula início e final de viga, início e final de carregamento e ponto aplicado, tá? Ponto aplicado seria aquelas forças pontuais que a gente tem ao longo da estrutura, tá? Então a gente vai ver isso mais para frente. Depois, marcar os valores dos esforços simples nas seções principais, tendo em vista que, para os esforços cortantes e normais, os valores positivos serão marcados para cima, né, do eixo, em relação ao eixo da barra. Por que quando eu falo em relação ao eixo da barra? Porque se a barra estiver na horizontal, tudo que é mais vai estar em cima e tudo que é menos vai estar embaixo. Se a nossa viga, nossa barra for inclinada, o mais vai estar aqui em cima e o menos vai estar aqui embaixo. Se tivermos um pórtico, tá? O mais vai estar em cima e o menos vai estar embaixo. Só que do momento é ao contrário. Então, onde tem mais aqui, que nesse caso aqui são para esforços cortantes e normais, né? O mais em cima e o menos embaixo da barra. Para o momento vai ser sempre ao contrário, tá? Por quê? Porque os valores marcados do lado das fibras são tracionadas, tá? Então, por essa questão que a gente inverte os sinais. E para o momento fletor, ligar esses pontos por linhas retas. Então, a gente vai ter aqui a nossa viga, mas nós vamos ter nossos pontos, o A, vamos supor o B, e o C, se a gente tiver uma carga pontual aqui em cima, né? Então, a esforço é início e final de viga e ponto aplicado, caso eu tiver um ponto aqui, né? Início e final de carregamento, caso eu tenha um carregamento aqui, certo? Se eu tiver outro carregamento aqui, então, início e final de carregamento, tá? Ligar por linhas retas cheias nos trechos descarregados, ou seja, se eu tenho um trecho aqui, né? Por exemplo, do ponto A ao ponto B, né? Vamos supor que aqui é o nosso ponto C, nosso ponto A e o ponto C. Só que desse ponto C para o ponto B, a gente tem esse carregamento, né? Então, é isso que ele fala, que a gente vai ligar com reta cheia nos trechos descarregados. Nesse trecho aqui do A ao C, a gente vai fazer uma linha cheia quando for traçar o diagrama, e tracejadas nos trechos onde existirem carregamento distribuído. Aí, no outro caso, a gente vai ligar, né, do ponto C ao ponto B, linha tracejada. Então, isso aqui que tem que estar fazendo na hora do diagrama. Nas tracejadas e no sentido de atuação da carga distribuída e sempre perpendicular ao eixo da barra, marcar os valores das parábolas. Cada figura, né, por exemplo, dessa carga aqui distribuída, a gente tem uma fórmula, tá? Que a gente vai ver nos exercícios mais para frente. Do triângulo, né, a gente também vai ter uma outra fórmula, tá? Que no caso a gente vai ter umas parábolas, que a gente vai ter que estar marcando o valor dessa parábola aqui, tá? Por meio de uma fórmula. Assim, os trechos com cargas distribuídas apresentarão sobre as tracejadas
parábolas cujos graus serão 2 unidades acima do grau da ordenada da carga, tá? Que é essa fórmula aqui que eu vou passar para vocês quando a gente for fazer os diagramas. E para o esforço cortante, os valores encontrados para as seções principais serão ligadas por linhas retas nos trechos descarregados. E nos trechos onde há carregamento distribuído, as seções extremas serão ligadas por linhas correspondentes a uma função com grau de 1 unidade acima da ordenada de carga. Tá? Aqui está mostrando como a gente tem que ligar essas linhas. E para o esforço normal, os valores das seções principais serão ligadas por linhas retas cheias às unidades acima do grau da ordenada da carga. Tá? Então, daqui são umas convenções, só que aqui a gente tem que seguir um roteiro, né? Quais são as regras gerais para a gente estar fazendo o diagrama? Primeiro, verificar o tipo de sistema da estrutura, se é isostático, hipoestático ou hiperestático. Nesse caso aqui, a gente estuda só isostática, tá? Então, o nosso sistema sempre vai ser isostático. E se a estrutura for isostática, então a gente tem que determinar as reações de apoio. Então, a gente faz as reações de apoio, depois a gente faz os esforços simples, a gente determina esses valores dos esforços, tá? Nos pontos principais da estrutura, que é onde eu mencionei, se a gente tem aqui, né, a nossa barra, é sempre início e final da estrutura. Se aqui a gente tem um carregamento, início e final de carregamento. Se a gente tem um ponto aplicado, né, uma carga, então, esse ponto aqui também vai ser. Então, início e final de viga, início e final de carregamento e ponto aplicado. Então, sempre vai ter que calcular essas seções. Então, isso aqui é uma seção, essa é outra seção e essa é outra seção. Tá? Para quem chegou agora, eu falei que semana passada eu estava dando, né, a seção aqui, vamos supor, seção S1, para estar calculando só essa seção. Daqui para frente, não. Eu não vou colocar seção. Por quê? Porque a seção sempre vai ser início, final de viga, início e final de carregamento e ponto aplicado. Sempre. Tá? Então, tem que calcular todas as seções. Então, nesse caso, a gente tem seção 1, 2, 3 e 4. Certo? Então, vai ter que calcular todos os esforços simples para cada seção que a gente indicou aqui agora. Depois, marcar os valores obtidos, né, a partir do eixo da viga, respeitando a convenção dos sinais, e ligar os pontos assim marcados por linhas, né, que é onde a gente vai fazer os diagramas. Para o momento fletor, retas cheias nos trechos descarregados e por retas tracejadas nos trechos sujeitos a carregamentos distribuídos. E para cortante, retas cheias nos trechos descarregados e com carregamentos distribuídos e uniformes e por parábolas nos trechos onde houver carregamento distribuídos e não uniformes. Tá? Então, isso aqui agora a gente vai estar resolvendo um exercício para estar fazendo o diagrama. Tá? Então, sempre a gente... tem continuação. E a partir das linhas tracejadas, na direção perpendicular ao eixo da viga, e no sentido do carregamento. Se a gente tem um carregamento, né, distribuído uniformemente, quando a gente for traçar aqui o diagrama, tá? Nesse caso aqui, vamos supor, a gente vai ter uma parábola, né? Vai dar, como eu falei, quando a gente tem carregamento, a gente tem que ligar, né? No momento, ela tracejada. Então, se ele está apontando tudo para baixo, né, a nossa achura tem que ir tudo para baixo, tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai ligar esses pontos, né, não sou muito boa com o mouse, liga os pontos retos aqui, faz a parábola, e aí é onde a gente vai ter a nossa parábola aqui, tá? Essa parábola a gente calcula por uma fórmula. E no final, a gente vai ter que achurar esse espaço, essa achura aqui. Tá, ó, essa achura até chegar no eixo que a gente fez aqui da parábola, tá? Sempre por quê? Por linhas cheias, tá? Então, assim que a gente faz o diagrama. Tá? Então, gente, o diagrama, tá? Nada mais é que
esse estudo gráfico que a gente faz usando os valores dos esforços simples, tá? Então, esse gráfico só retrata esses valores dos esforços simples que a gente está calculando, tá? Ao longo de toda a estrutura. Para quê? Para a gente tá visualizando essa variação, tá? Que a gente tem desses esforços em relação a uma seção da outra, tá? Então, isso que é diagrama. Então, exercício 3 da apostila letra A, né? Que é esse exercício aqui. Então, traçar os diagramas dos esforços simples para as estruturas a seguir. Hoje a gente vai fazer desse exercício aqui, tá? Dessa estrutura aqui. Tá? Então, vamos analisar. A gente tem aqui a nossa barra, né? A gente tem uma força aqui na horizontal 2P, outro aqui, né? Uma força P, e nós temos dois apoios. Esse apoio aqui, ele impede um movimento, e esse apoio aqui, ele impede dois movimentos. O comprimento total da estrutura é L, né? Se eu dividir aqui no meio, né? Como a gente tem uma força aqui no meio, L sobre 2 para um lado, L sobre 2 para o outro lado. Então, primeira coisa, organizar a estrutura, né? Como organiza a estrutura? Vou colocar os pontos, ponto A, ponto B, ponto C. Se eu tiver outra força aqui, vai ser o meu ponto D, né? E vou colocar aqui todas as reações, essas incógnitas que esses apoios vão estar impedindo para a gente. Tá? Nesse caso aqui, a reação no ponto A, aqui reação no ponto B e a horizontal do ponto B. Tá? Então, aqui a gente está organizando. Então, nesse caso, a gente vai ter o quê? 3 seções. Início e final de carregamento e ponto aplicado. Então, calculando as reações de apoio. Reação de apoio é sempre em relação ao eixo X e Y. Então, forças que estão no eixo X e Y. Então, na horizontal, somatória das forças na horizontal igual a 0. Vou arbitrar, né, que nas reações de apoio a gente arbitra, que tudo que está apontado na horizontal para a direita, meu vai ser positivo. Então, mais 2P menos HB. Tá? O HB é a nossa incógnita, passei o 2P para o outro lado, né, ficou todo mundo negativo, multiplico por menos 1, vou ter aqui mais HB igual mais 2P. Depois, tudo que eu tenho de reação de apoio na vertical. Então, quem que eu tenho na vertical? O RA, o P e o RB. Arbitrei que tudo que está para cima é positivo. Então, mais RA, menos P, mais RB. Então, RA mais RB, né? Tá menos P aqui, passou para o outro lado da igualdade, mais P. Essa equaçãozinha fica aqui para depois a gente estar calculando a incógnita que vai estar faltando. Momento. Momento você escolhe se você quer calcular no ponto A ou no ponto B. Coloquei aqui a somatória do momento, eu coloquei aqui no ponto A. Então, sempre vou segurar aqui no ponto A para estar calculando o momento. Então, se você segurar aqui na barra, né, o ponto A com a sua mão esquerda, você vai conseguir fazer todo o movimento que a sua estrutura vai estar fazendo, tá? Todo o momento que ele vai estar causando. Então, quem que causa momento? Né? Momento é força vezes deslocamento, força vezes distância. Então, sempre vai formar o quê? Um L, tá? Não importa se é um L assim, 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 sempre vai estar fazendo esse movimento, tá? De L. Então, no ponto A, o RA, ele passa em cima do ponto, então você não tem um momento, e o 2P também não, porque ele está em cima do ponto, então ele não tem uma distância, ele só tem força, então ele não causa momento. Andando mais um pouquinho na estrutura, a gente acha aqui o nosso P. Esse P, ó, eu tenho uma força
E eu tenho o quê? Uma distância até chegar no ponto A que a gente escolheu. Então, ó, esse roxo aqui, ó, é o movimento que a nossa força P está fazendo em relação ao ponto A. Né? Então, você tem uma força P vezes essa distância até chegar no ponto A. Então, quanto que é essa distância? Né? L sobre 2. Então, ó, P vezes essa distância até chegar no ponto A, L sobre 2. Então, P vezes L sobre 2. Positivo ou negativo? Eu arbitrei que tudo que é horário é positivo. Então, ele está fazendo ó, o mesmo movimento, ó, ele faz esse movimento aqui, que é igual o que foi arbitrado. Então, positivo. Continuei andando na nossa estrutura, a gente chega aqui no ponto B. No ponto B eu tenho essa força aqui, né? Força HB. Como ela está em cima da estrutura, você não tem distância, você só tem uma força. Né? Ele não está fazendo esse movimento de L. Então, você não usa ela. Depois, quem que eu tenho aqui no meu ponto B? A força é RB. Esse RB, né, eu tenho o quê? Uma força e eu tenho uma distância até chegar no ponto A. Olha aqui o L formando, ó. Né, ele formou esse L aqui, ó. Então, RB vezes toda essa distância. Toda essa distância vale L. Então, RB vezes L. Positivo ou negativo? Né? Olha o movimento que ele está fazendo. Ele está o quê? Contrário do que a gente arbitrou. Ele está no sentido anti-horário. Sentido anti-horário é negativo. Então, menos RB vezes L. Então, organizando, coloquei o L aqui, que eu gosto sempre de colocar o comprimento aqui na frente, vezes a incógnita, né? Conservou o negativo, porque está antes aqui do lado da igualdade, conservei. Depois, P vezes L sobre 2, PL sobre 2. Como aqui ele é positivo, passei para o outro lado da igualdade, ele ficou negativo. Tenho negativo aqui, né? Posso multiplicar menos 1, vai ficar todo mundo positivo. Então, ficaria o quê? LRB, que é igual PL sobre 2. Todo mundo positivo. Esse L aqui, ele não está multiplicando o RB? Se ele está multiplicando o RB, se ele passar para o outro lado da igualdade, ele vem dividindo. Tá? Se ele vem dividindo, né? Como aqui a gente tem uma fração, aqui também a gente pode ter uma fração, ó, que é como se fosse 1, não é? Quando a gente não tem nada, né? Vai ficar nisso daqui. PL sobre 2 dividido por L sobre 1. Aí eu faço aquela relação. Barriguinha, barrigão. Né? O que está em cima, conserva em cima. E o que está embaixo, conserva embaixo. Então, PL vezes 1, PL. 2 vezes L, 2L. Tem o L em cima, tem o L embaixo, corta, corta. Ficou, então, o valor que RB é igual a P sobre 2. Ai, peraí que eu voltei. Depois, achamos o valor do RA, né, e do HB. A gente consegue achar agora o valor da incógnita que ficou faltando, que é o RA. Né? Então, peguei aquela equaçãozinha que ficou lá para trás, né, onde RA mais RB é igual a P. Substituí agora o valor do RB, que a gente acabou de achar ele calculando o momento, e acho o valor do RA. Então, RA mais P sobre 2 igual a P. Passei o P sobre 2 para o outro lado da igualdade, né? Ficou P menos P sobre 2. Resolve, RA é igual a P sobre 2. Tá? Então, aqui a gente achou ó, o valor do RA, o valor do RB e o valor do HB. Isso daqui a gente vai estar usando para estar calculando agora os esforços simples. Então, vamos calcular os esforços. Tá? Então, calculando agora os esforços, lembrando que
Agora, os esforços, tá? Essas sessões eu não vou estar dando. Essas sessões a gente já tem que saber que é início e final de estrutura e ponto aplicado, tá? Se tivesse um carregamento, seria também início e final de carregamento. Então, nesse caso, a gente vai ter a seção em a seção em B e a seção em C, tá? Então, sempre vai ser assim. Nesse caso, tá? Eu já coloquei aqui os 3 pontos, o ponto do A, o ponto do C e aqui o ponto do B. Tá? Então, nesse caso aqui, vamos pegar só o ponto do A. Então, vou pegar em A pela esquerda. Por que pela esquerda? Porque eu não tenho para pegar todas essas forças que tem para cá, vou facilitar a minha vida. Vou pegar aqui para a esquerda, né? Que eu vou pegar só essa região aqui, ó. Tá? Então, só essa região aqui que a gente vai estar pegando. Então, eu coloquei aqui em A pela esquerda. Então, eu tenho que calcular normal, cortante e momento. Para cada ponto desse, para cada seção, tem que calcular normal, cortante e momento. Então, nesse caso, só vai olhar esse ponto A aqui, tá? Nesse ponto A, o que a gente tem que olhar? Normal. Vamos olhar primeiro a normal. Normal é o quê? Toda a força que a gente tem na horizontal. Então, se a gente olhar nesse ponto a gente tem alguma força na horizontal aqui? Olhando essa região retangular aqui vermelha? Tem, quem? O 2P. Então, esse 2P, ó, ele tá em cima desse ponto A. Então, se você tem que calcular um pouquinho para a esquerda e um pouquinho para a direita. Então, aqui nessa seção A, você tem um pouquinho para a esquerda e um pouquinho para a direita. Então, tá aqui, ó, um pouquinho para a esquerda e um pouquinho para a direita. Então, de novo. Em cima do ponto A, você tem alguma força normal? Você tem alguma força que está na horizontal? Sim. Quem? O 2P. Então, se você tem que calcular um pouquinho para a esquerda e um pouquinho para a direita. Então, tá aqui, um pouquinho para a esquerda e um pouquinho para a direita. Um pouquinho para a esquerda, ó, tá vendo que a gente cai da estrutura? Se cai da estrutura, é 0. Certo? É 0. E agora para a direita, né? O que eu vou olhar? Eu vou olhar dessa seção para esquerda, né? Da seção D para a esquerda. Por que para a esquerda? Porque a gente escolheu aqui, ó, seção A para a esquerda. Então, dessa seção aqui, D para a esquerda, quem que a gente tem de cortante? Ou de normal? O 2P, né? Se eu segurar aqui e olhar para cá, né? Eu olhar para cá, meu olho, isso daqui. A gente vai ter esse 2P. Então, 2P. Positivo ou negativo? Se ele está chegando na sua seção, ele está comprimindo. Então, se ele comprime, menos 2P. Deixa eu ver se tem borracha. Tem. Tá? Agora eu vou pegar de novo a caneta. Tá, beleza. Então, agora a gente fez para normal. Vamos fazer para cortante agora, do ponto A. Mesma coisa, eu vou olhar essa região, tá? Que é do ponto A para a esquerda, que a gente escolheu. Então, para a esquerda, a gente só pega essa região. Olhando no ponto A, agora para cortante. A gente tem cortante dentro dessa região vermelha? Quem que é cortante? Né? Tudo que está cortando a barra, ó. Ela está cortando a barra, então essa aqui é uma cortante. Ela está perpendicular à barra. Né? Perpendicular é isso daqui, ó. Tá? Então, a gente tem força cortante dentro dessa região quadrada no ponto A? Tem. Quem? O RA. Se tem, calculo um pouquinho para a esquerda e um pouquinho para a direita.
Tudo em relação ao quê? À esquerda que a gente escolheu. Esquerda dentro dessa região aqui. Então, para a esquerda, a gente cai da estrutura. 0. E agora, na seção D, quem que a gente tem? Né? A gente tem o RA. Então, RA. Positivo ou negativo? Lembrando que nos esforços simples, a gente não pode arbitrar. São regras. Por exemplo, na normal, tudo que está chegando na seção comprimindo é negativo. Tudo que está saindo é positivo. E na cortante, se ele é horário é positivo, e anti-horário é negativo. Momento, né? Lembra que ele vai estar tracionando ou comprimindo? Tá? Então, essa aqui é o que a gente tem que estar decorado para saber os valores, tá? Se é positivo ou negativo. Então, nesse caso, você sempre segura na seção, tá? Nesse caso aqui, eu vou segurar com a mão direita na seção D, e eu vou fazer o quê? Uma força RA com a mão esquerda. Então, você consegue fazer esse movimento, tá? Que nesse caso aqui, ele vai estar o quê? Horário. Segura aí com a mão direita na sua seção D e faz o movimento com o RA com a sua mão esquerda, tá? Se você está segurando aqui, né, e a força está aqui é a seção D, né, ele vai estar fazendo esse movimento aqui, ó, tá? De horário. Então, mais RA. O valor do RA, né, era para ter colocado aqui, só que eu coloquei lá atrás. Vale P sobre 2. Momento. Quem que causa momento em cima do ponto A? Ninguém, tá? Porque o RA está em cima do ponto, né? O 2P está em cima do ponto, então ninguém causa momento aqui. Então, se ninguém causa momento, ele é 0. Certo? Eu vou apagar isso daqui agora. A gente está fazendo outros pontos. Vixe, Maria. Trabalho apagar, hein? Bom. Então, vamos agora fazer para o ponto. Vamos fazer primeiro o ponto B aqui, ó. Tá? Esse quadrado azul. Ponto B. Sempre quando tá nos extremos, a gente pega, por exemplo, se o ponto B tá mais para a direita, a gente pega para a direita. Se o ponto A tá para a esquerda, a gente joga para a esquerda. Para ficar mais fácil os cálculos, para a gente não ter que pegar todas essas forças aqui, ó. Tá? Embora você calculando para a direita ou para a esquerda, tem que dar o mesmo valor, certo? Então, vou pegar aqui em B para a direita. Então, vou pegar agora essa região aqui, ó. Tá? Em B para a direita. Então, eu enxergo tudo isso. Então, tem que calcular normal, cortante, momento. Normal, né? Normal, que tudo que tem na horizontal. Você, dentro dessa região vermelha aqui, a gente tem força normal no ponto B? Sim. Quem? O HB. Então, se você tem força normal aplicado no ponto B, você tem que calcular um pouquinho para a esquerda e um pouquinho para a direita, tá? Então, seção E e seção D. Então, a seção D, ó, cair da estrutura, 0. E a seção E? Agora você tem que segurar a seção E com a mão esquerda, tá? Para fazer todo o movimento que as outras forças estão agindo sobre a seção. Então, nesse caso aqui, se eu pegar na seção E e olhar para a direita, que é onde a gente colocou que vai olhar, né, olhando para cá, quem que a gente tem de força normal? O HB. Então, HB. Positivo ou negativo? Né? Esse HB, ó, ele está chegando nessa seção. Ele está comprimindo ela. Então, se ele está comprimindo, ela é negativa. Então, menos HB. Tá? Então, o HB valia P sobre 2. Tá? Então, menos P sobre 2. Boiei. Aqui, ó, menos HB. Tá? Então, HB valia 2P, menos 2P. E a direita, né, a gente já falou, cai da estrutura, ó. Se cai da estrutura, é 0.
Ok, vamos apagar. Tá? Para a gente agora fazer da cortante. Dentro dessa seção, olhando para o ponto B, a gente tem força cortante aplicado nesse ponto? Tenho quem? O RB. Então, se eu tenho, vou calcular um pouquinho para a esquerda e um pouquinho para a direita. Pouquinho para a direita, se eu caio da seção, sempre vai ser 0, tá? E um pouquinho para a esquerda, se a gente olhar para a direita, que é onde a gente pegou, né, colocou que vai olhar, quem que a gente tem de força cortante? O RB. Então, você coloca o RB. Positivo ou negativo? Né? Se a gente tem aqui a nossa seção E, né? E aqui a gente tem o nosso RB, né? Se a gente segurar aqui com a mão esquerda, segura aqui com a mão esquerda, essa seção E, você empurra com a mão direita o RB, ele vai fazer esse sentido aqui, ó, de anti-horário, tá? Então, se é anti-horário, é negativo. Então, menos RB. O RB valia P sobre 2, né? Positivo, menos com mais, menos. Momento. A gente tem momento aplicado nesse ponto B? Não. Se fosse aplicado, tá? Ele ia ser aquelas cargas conjugadas, né? Ou ele ia ter aquele próprio momento, ou ele ia ter uma rótula. Então, se você não tem nenhum desses 3 desenhos aqui nessa extremidade, então o momento vai ser 0, tá? Porque o HB passa em cima do ponto, o RB passa em cima do ponto. Então, você não está causando momento, você não tem nenhuma distância, né, que ele vai estar atuando aqui no ponto B. Então, é 0. Pagar. Agora, vamos para o ponto C. Esse ponto C, você pode pegar para a esquerda ou pegar para a direita. Nesse caso aqui, eu escolhi pegar para a direita. Então, vou pegar o quê? Tudo desse ponto aqui, ó, para cá, ó. Quando eu falo direita, é tudo, ó. Então, vou pegar desse ponto tudo para a direita. Então, é toda essa região aqui, tá? Por isso que eu falo, vamos pegar o ponto D para a direita ou o ponto A para a esquerda, para não ter que pegar todo mundo aqui, certo? Então, ponto C, peguei para a direita. Então, todas essas forças aqui vão estar tendo ação em cima desse ponto C, tá? Então, agora, ó, a gente vai olhar o ponto C, ó. Esse ponto C aqui, ó. Tá? Ponto C envolve todo mundo aqui, ó. Certo? Só essa regiãozinha aqui é o ponto C. Porém, eu peguei o ponto C para a direita, aí é todo mundo aqui. Tá? Deixa eu ver se dá para mudar de cor. Não? Cor. Tá, vamos colocar um azul aqui. Que é para a gente definir que isso aqui é a região do nosso ponto C. Tá? Aqui que eu vou fazer pergunta agora dentro desse retângulo azul. Tá? Nesse ponto C, né, a gente tem que calcular normal, cortante e momento. Primeiro a normal. Né? Normal, tudo de força que a gente tem na horizontal. Nessa região aqui azul, a gente tem força normal aqui dentro, nesse ponto C? Não. Se você não tem, você vai calcular a força normal para a direita, direto. Não tem aquele negócio de seção para a esquerda e de seção para a direita. Você vai calcular direto. Quando eu falo calcular direto, agora sim, a gente vai olhar desse ponto C, tudo aqui dentro desse quadrado vermelho, tá? Então, do ponto C, se a gente olhar para a direita, quem que a gente tem de força normal? O HB. Então, HB. Positivo ou negativo? Ele não está chegando em relação ao ponto C?
Se ele está chegando, ele está comprimindo. Se ele comprime, é negativo. Então, menos HB. Tá? De novo. No ponto C, a gente tem força normal? Não. Se não tem, calcula direto para o lado que a gente escolheu, para o lado direito. Então, do ponto C para a direita, quem que a gente tem de normal? O HB. Então, como ele está comprimindo, menos HB. Cortante agora. Cortante, né? Tudo que a gente tem de força na vertical. Nesse caso aqui, né, nos esforços, tudo que ele está causando, né, paralelo ou perpendicular à barra. Cortante, no caso, ele é perpendicular ou ortogonal, né, que ele vai estar assim. Então, a gente tem a barra aqui, né, e ele está cortando a barra. Então, no ponto C, dentro desse quadrado azul, desse retângulo azul, a gente tem força cortante aplicado no ponto C? Tem. Se tem, você vai calcular um pouquinho para a esquerda e um pouquinho para a direita. Então, você coloca aqui um pouquinho para a esquerda, né? Um pouquinho para a esquerda aqui e um pouquinho para a direita. Um pouquinho da direita, né? Então, vou olhar aqui, ó, tudo dessa seção para a direita. Então, tudo que você tem de cortante dessa seção para a direita. Quem que a gente enxerga? O P e o RB, né? O P, ó, da seção eu vou enxergar o P e o RB. Então, P e RB. O P, né? E se você segurar com a mão esquerda aqui na seção E, o P, ele faz o quê? O movimento de horário. E o RB, ele faz esse movimento de anti-horário. Então, mais P menos RB. Aí você substitui o valor do RB, tá? E faz mais P com menos o valor do RB, você vai ter aqui esse resultado. Agora, da seção D para a direita, né, dessa seção aqui para a direita, quem que a gente tem de cortante? Somente o RB. Né? Você não vai ver o que tem daqui para trás, você vai ver o que tem daqui para a direita. E daqui para a direita, a gente só tem um RB. Então, RB. Positivo ou negativo? Mesma coisa, ele está fazendo né, esse movimento de anti-horário. Então, você segura aqui na seção D com a mão esquerda e o RB ele faz esse sentido, anti-horário. Então, menos RB. E substitui o valor do RB, tá? Que nesse caso é P sobre 2. Então, deixa eu apagar aqui para fazer o momento. Deixa eu escolher outra cor. Para ficar... Para a gente conseguir enxergar o momento que ele vai estar fazendo. Então, no ponto C, a gente tem momento aplicado nesse ponto C? Não. O que é o momento? Se você tivesse uma carga conjugada, se você tivesse uma rótula, ou se você tivesse esse símbolo aqui, tá? Então, esses três aqui indicam que isso aqui é momento. Tem um desses três desenhos aqui? Não. Então, se não tem, você não tem momento aplicado. Então, se você não tem momento aplicado, você vai calcular ele direto pela direita. Então, momento igual, né? Direto. Quando eu falo direto é porque não tem esse pouquinho de esquerda e esse pouquinho para direita, tá? Então, momento direto. Olhando do ponto C para cá, quem que está causando o momento? O P causa momento? Não. Por quê? Porque ele está em cima do ponto. Em cima do ponto você não tem distância, então não causa. O HB, ele causa momento no ponto C? Não. Por quê? Porque ele está em cima, ele também não tem aquele movimento, né, de força vezes uma distância, um deslocamento. E o RB, ele tem um momento no ponto C? Tem. Por quê? Você tem essa força e você tem essa distância.
Então, força vezes distância, você tem um momento aqui no seu ponto C. Então, RB vezes essa distância, né, do ponto da força RB até chegar no ponto C, que é L sobre 2. Então, L sobre 2. Positivo ou negativo? Né? Se o ponto C está aqui, que a gente tem essa barra, esse L sobre 2, e o RB está aqui, né? Se você segurar com a mão esquerda aqui nesse ponto C e empurrar aqui com a sua mão direita o RB, né? Ele vai estar fazendo o quê, né? Como se ele estivesse subindo aqui e a barra ela vai fazer isso. Então, se ela faz isso, ela é positiva, tá? Então, mais RB vezes L sobre 2. Esse menos aqui não existe, tá, gente? Aqui veio à toa. Então, mais RB vezes a distância, que é L sobre 2, tá? Então, você substitui, né, o RB vale P sobre 2, vezes L sobre 2, né, ó, P sobre 2 vezes L sobre 2, P vezes L, PL. 2 vezes 2, 4. Então, ficou mais PL sobre 4. Tá? Bom, esses valores, tá? Desses esforços que a gente achou aqui, é o que a gente vai estar usando para fazer o diagrama. Então, o diagrama do normal, a gente vai utilizar todos esses valores. O da cortante, a gente vai utilizar todos esses valores. E o do momento, a gente vai utilizar todos esses valores, tá? Então, tem que ter um diagrama para cada um desses esforços, tanto para normal, quanto para cortante, quanto para o momento, certo? Então, tem que colocar todos esses valores, tá? Então, vou passar agora para o diagrama. Nesse caso aqui, eu já deixei o diagrama pronto, né, para vocês enxergarem. Só que vamos fazer ele também, tá? Eu vou pegar aqui no meu caderno os valores, tá? Para a gente poder colocar. Então, ó, aqui a gente tem que colocar diagrama do normal, né? Aqui, esse traço aqui é como se fosse a barra, tá? Essa barra aqui, ó. Lá nas regras fala que o mais é para cima e o menos é para baixo. Diagrama da cortante, mais é para cima e o menos é para baixo. E o diagrama do momento, o menos é em cima e o mais é embaixo. Tá? Então, tem que colocar, tá? Você tem que colocar qual que é o diagrama que você fez. Né? Aqui, você passa a barra, né? Você faz a mesma barra, aquela barra L, comprimento L, é essa barra aqui. Então, aqui a gente tem o ponto A, aqui a gente tem o ponto B, e aqui a gente tem o ponto C, tá? Então, isso aqui, ó, é para tudo, tá? Então, tem que ter o quê? A mesma distância. Então, no ponto A da normal, a gente tinha, vou voltar aqui, ó. Um ponto A, para a esquerda, 0, e para a direita, menos 2P. Então, você faz aqui, ó, 0, e aqui, menos 2P, tá? Então, beleza, marquei aqui menos 2P, marquei aqui menos 2P. No ponto C, quem que a gente tem? Que a normal é menos 2P. Então, aqui, menos 2P. Tá? E no ponto B, a gente tem que era um pouquinho para a esquerda, menos 2P, e um pouquinho para a direita, 0. Então, menos 2P aqui e 0 aqui. Certo? Então, assim, um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a direita. Aqui não tinha um pouquinho para a esquerda, direto. E aqui um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a direita. Esse aqui, como é 0, né, inicia em 0. E esse aqui é o valor, menos 2P. Tá? Então, esse menos 2P, ele vem até onde? Ele vem até aqui. Né? Vamos supor que fosse 3. 3, vamos supor que viesse até aqui 3. Tá? Você coloca a distância que você achou. O 2P, né, vinha aqui. E o 2P também vem aqui, né? E o 0, 0. Aí a gente ia ter o quê? Que ligar esses pontos. Vou pegar outra cor aqui
Vamos pegar preto. Do 0 ao 2P, ele liga até nosso próximo 2P, né? E depois ele continua do nosso 2P até aqui, que é o nosso ponto 0, certo? Então, isso daqui, né, a gente está ligando os valores, tá? Do que a gente achou, certo? Então, você pega e liga todos esses pontos. E depois você achura, tá? Achura de acordo em relação à barra, né? A barra tá aqui, a gente achura. E coloca os valores, e aqui você identifica, né? Que aqui embaixo da sua barra é negativo. Então, menos, aí pega aqui e indica que é menos. Cortante. Deixa eu tentar voltar lá. Cortante, né? Do ponto A, a gente tem um pouquinho para a esquerda é 0, e um pouquinho para a direita é P sobre 2. Ixi, Maria. Peraí. Vai não. Deixa eu pôr de novo. Esse negócio de voltar é ruim. Caneta. Tá. Então, para cortante, um pouquinho para a esquerda. Aqui é a barra, ó. Um pouquinho para a esquerda é 0. E um pouquinho para a direita é P sobre 2. Tá? Então, aqui, ó. P sobre 2. No ponto C, a gente tinha... Ai, que medo de voltar. Que um pouquinho no ponto C, a gente tinha um pouquinho para a esquerda mais P sobre 2 e depois menos P sobre 2. Então, mais P sobre 2 e depois aqui menos P sobre 2. E no ponto B, a gente tem menos P sobre 2 e depois 0. Então, menos P sobre 2 e depois 0. Aí a gente vem e liga esses pontos. Do 0 até P sobre 2, liguei até o próximo P sobre 2. Desse aqui, eu desço até o próximo P sobre 2, que ele deu aqui embaixo, e eu ligo até o próximo ponto, que é o menos P sobre 2. Depois eu ligo aqui até chegar no 0. Achura, identifica, né, que em cima é positivo e aqui embaixo é negativo. Momento, nas extremidades, no ponto A e no ponto B, é 0, e no meio eu tenho que ele vale PL sobre 4. Então, 0 aqui, 0 aqui, e no meio ele tem PL sobre 4. Depois você vem, liga esse ponto com esse, liga esse ponto com esse, porque eu estou ligando com a linha contínua cheia, porque eu não tenho carregamento. Se tivesse carregamento, essa linha ia ser tracejada. Como eu não tenho carregamento, né? Quando eu falo que eu tenho carregamento na linha tracejada, se fosse o quê? O carregamento, né, de fora a fora. Aí ia ser tudo tracejado. Se o carregamento fosse daqui até aqui só, então só essa linha aqui que ia ser tracejada. Essa não, tá? A gente vai ver isso depois. Então, essa linha aqui, a gente vai ligar ela toda cheia, tá? Então, do ponto 0 ao próximo ponto C, e do ponto C a gente ligou aqui para o nosso ponto D, tá? Então, essa barra aqui, ela vale PL sobre 4. Achura e identifica, né, que nesse caso, como ele era mais PL sobre 4, por isso que a gente fez embaixo da barra, porque embaixo da barra agora é positivo. Tá? Isso aqui vocês vão entender melhor quando vocês estiverem fazendo, tá? Ligando todos esses pontos, tá? Então, vamos supor que aqui deu 0, né? Vou pegar outra ponteira. Cor, vermelho. Vamos supor que aqui deu 0 e aqui deu 3 metros. Então, você baixa aqui 3 metros e coloca.
Ah, o próximo ponto deu 2 metros. Então, 2 metros. Tá, ó, sempre o quê? Se aqui é 3, você coloca 3. Se aqui é 2, você coloca um pouquinho menor. E aqui fosse o quê? 2 também. 2, né? E aqui 0. Então, você sempre vai ligar esses pontos, tá? Não é difícil ligar os pontos, tá, gente? É facinho. Porque aqui parece que ficou meio confuso. Então, do 0 até o 3, do 3 até o 2, do 2 ao próximo 2, e desse 2 até o 1, tá? Então, você vem, achura tudo. Tá? Então, se fosse com valores, por exemplo, sem ser P ou 2P, tá? Valor número inteiro, então assim que é assim, tá bom? Então, não tem segredo na hora de estar ligando os pontos, tá? Eu vou tirar aqui do modo gravação. Vou descartar.